Fala galera, belezinha? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Curte a aula e se inscreve no canal. Se mobiliza, me pede uma aula. O que você quer aprender? Me conta, tá bom? Então vamos lá. O assunto agora é economia no segundo reinado. Já temos no canal uma aula que faz a introdução ao segundo reinado, uma outra aula que fala da política no segundo reinado. E agora vamos falar da economia no segundo reinado, tá certo? No final desse vídeo, vamos ver como que o Enem cobra economia no segundo reinado, tá bom? Tem um exercício lá sobre isso, beleza? Depois dessa aula, a gente vai para a crise do segundo reinado, combinado? Então curte a página no Facebook para você não perder o lançamento da aula e assim que ela aparecer, você acompanha, beleza? Então vamos lá. Economia no segundo reinado. Bom, precisamos lembrar daquela linha do tempo da aula de introdução ao segundo reinado. Lembra dela? Vamos dar uma olhada de novo? Olha só. Como você pode perceber, né, e deve se lembrar, o grande produto do século XIX no Brasil é o café. Veja que ele chega ao Brasil ainda no século XVIII, mas não é explorado de forma plena, de forma mais comercial. Ele é ainda produzido, né, e consumido de forma artesanal, rudimentar. Nessa linha do tempo, vemos também o surto industrial da Era Mauá e algumas outras questões. Por isso, vamos por partes. Primeiro, vamos falar do café, que chegou no Brasil no século XVIII, no Pará, mas só foi produzido comercialmente no século XIX. Olha só essa tabela. Vamos fazer assim, olha aqui. Zona de cultivo, período, regime de trabalho e características. Tá bem? Vamos organizar assim. A primeira zona de cultivo é a região do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. Lá, o café é produzido de forma artesanal, sem arte e nem ciência, como se dizia no começo do século XIX. Tudo bem? Nesse momento, então, no começo do século XIX até 1840, o café lá no Rio de Janeiro, produzido sem arte nem ciência, tem o trabalho predominantemente de escravos africanos. Né? Naquele esquema chamado de plantation. Olha só, plantation quer dizer latifúndio, monocultura, exportação, mão de obra escrava. Idêntico ao que os portugueses implantaram no Brasil lá no século XVI, para produzir açúcar. Incrível, né? A produção do século XIX, aqui no Brasil com plantation, enquanto partes da Europa já estão na segunda revolução industrial. E o Brasil engatinhando, né? Mantendo escravo, latifúndio. Ó, o resultado é o Brasil que temos hoje, né? O resultado é o Brasil que está aí, que você conhece. Tudo bem? Esse método de produção, essa forma de produção sem arte nem ciência, com trabalho escravo, né, com um certo descaso em relação ao manejo do solo, gerou o que chamamos de Onda Verde e as suas cidades mortas. Por Onda Verde, temos a ideia de movimentação dos cafezais. Como não eram plantados com devido cuidado, os cafezais se moviam, né, por conta do esgotamento do solo, entendeu? Era mais fácil para o cafeicultor simplesmente deslocar a área em que ele plantava, ou seja, plantar em um outro lugar do que recuperar o solo, ou evitar o desgaste do solo. Justamente por conta dessa movimentação, que chamamos de onda verde, acontece um outro processo, né, que a gente denomina de cidades mortas. O que significa isso? Né? Significa que quando o café é plantado, surge uma cidade com estação de trem, com banco, correio, agência de seguro, armazém, prefeitura e tudo mais. Mas, com o deslocamento, né, dessa produção de café, essas cidades são praticamente abandonadas. E não resta muita riqueza. Mas a estrutura está lá. Agora mal aproveitada e praticamente abandonada. Entendeu? A onda verde e as cidades mortas. Ou seja, o deslocamento dos cafezais gera o enriquecimento de uma região, né? E logo depois o seu empobrecimento. Tudo bem? Isso na primeira zona de cultivo. Na segunda zona de cultivo, que começa, né, em torno aí da década de 1850, no chamado de Oeste Paulista, temos já a introdução do trabalho imigrante. Né? Introdução. Veja, eu tenho trabalho escravo, mas eu já estou introduzindo o trabalho imigrante.
Você sabe que o Brasil proíbe a importação de escravos justamente em 1850 e que apesar do tráfico interprovincial, a mão de obra no oeste paulista já começa a contar com imigrantes, que recebem estímulos para virem trabalhar aqui no Brasil desde 1849. A gente tem aqui uma imagem de um cartaz, que era usado na divulgação, do Brasil lá na Europa, nesse caso na Itália. No oeste paulista, a gente tem a chamada terra roxa, que significa, na verdade, uma terra vermelha, que é realmente muito fértil e garantiu a estabilidade da produção do café aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. É importante lembrar o seguinte, chamamos de oeste paulista esta região aqui, olha lá, tá vendo? Localizou Campinas, São José dos Campos, o Vale do Paraíba. Então, o oeste paulista não era, neste momento, lá no século XIX, o que chamamos de oeste paulista hoje. É a região, naquele momento no século XIX, o oeste paulista é a região imediatamente ao oeste do Vale do Paraíba. Entendeu? Não esquece Ribeirão Preto, Lins, tal, não tem nada a ver com isso. É aqui, muito mais perto do Vale do Paraíba, o oeste do Vale do Paraíba, e não o oeste do estado de São Paulo, como a gente conhece hoje. Tudo bem? A produção do café guiou a construção de estradas, portos, ferrovia. O escoamento da safra que vinha do interior e até Santos, no litoral, isso então tornou essas regiões bastante ativas do ponto de vista comercial. O escoamento da safra vai enriquecer muito a cidade de Santos, vai enriquecer muito a cidade de Campinas, através das ferrovias que vão se instalando aqui. Essas ferrovias que são construídas com capital, sobretudo inglês. Os ingleses que estão financiando no Brasil a construção de ferrovias, a questão da energia elétrica, por exemplo, isso daqui vem tudo com o capital inglês. No Brasil, a riqueza era destinada quase que exclusivamente ao café. Então o café vai trazer essas cidades, o café que vai fazer com que os barões, donos dessas fazendas, vão morar em cidades que se tornam extremamente ricas e que são muito importantes nessa região no final do século XIX e depois no começo do século XX, como Taubaté, por exemplo, como Campinas e como Itu. Mas nem só de café vivia o Brasil. Além dele, tínhamos o açúcar, o cacau, o fumo, o algodão, a borracha, como grandes produtos. Veja essa tabela. Perceba que os produtos de exportação do Brasil são todos primários. Nenhum vem da indústria nem da manufatura. Observe também que o café vai ocupando lugar de destaque e o açúcar vai perdendo esse lugar. Perceba que o algodão tem um pico lá entre 1860 e 1870. Isso é por conta da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos. Lembra aquela guerra civil dos americanos, Então lá a produção é desorganizada, por isso a produção aqui no Brasil ganha mais espaço. Nessa tabela também vale a pena observar o papel da borracha. Veja como ela está ganhando importância no final do século XIX. Os países da Europa estão entrando na segunda revolução industrial e precisam de correias de transmissão, precisam de pneus. E a borracha brasileira, então, tem um espaço junto a essa indústria, tá bom? Bom, agora a questão é a seguinte. Muita gente se pergunta por que o Brasil é um país subdesenvolvido ou que não se preocupou em se industrializar. Galera, vou contar para vocês. Ao longo do século XIX, o governo fez de tudo para manter o Brasil um país agrário, escravista e latifundiário. Incrível, mas a gente não conseguiu convencer a elite agrária que o caminho era a industrialização. A reforma agrária, a abolição da escravatura, não conseguimos convencer nem a elite, nem o governo. Então, isso quer dizer o quê? Que não vamos ter um processo de industrialização? Não vamos ter Não. Mas ninguém vai se aventurar? Sim, algumas pessoas vão se aventurar. Na verdade, houve quem tentasse. O que nós não vamos ter é um projeto de industrialização para o país. Na verdade, quem tentou não conseguiu. Por isso que a gente chama de surto industrial. O surto industrial do Brasil, nesse período, é muito tímido. Principalmente porque faltou o apoio do governo. Olha só.
O mais famoso industrial brasileiro no século XIX é o Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido como Barão, né, e depois Visconde de Mauá. Mauá chegou a construir um império multinacional, com várias empresas em diferentes ramos da economia, em diferentes países. Além dele, Teófilo Otoni também foi um sujeito que tentou. Mas por que eles não conseguiram, né? O que eles encontraram de dificuldade? O que os impediu? Ora, simples, a falta de apoio do governo. Homens como Mauá e Otoni se aproveitaram de uma situação bastante inusitada, na verdade. Vamos ver a nossa linha do tempo de novo. Observe que 6 anos antes da Era Mauá, temos a Tarifa Alves Branco, né? Essa tarifa tem tudo a ver com a industrialização. A Tarifa Alves Branco aumentou os impostos dos produtos importados, justamente. Quando o governo brasileiro aumentou os impostos de importação, né, dos produtos importados, criou condições de surgimento para a indústria. Ora, Vitor, você acabou de falar que o governo não fez nada? Pois é, não fez. O objetivo do governo era aumentar a arrecadação. Quer dizer, para ter mais dinheiro, o governo aumentou impostos. E isso fez com que haja circunstancialmente uma condição para a indústria. Sem querer, a ideia não era favorecer a indústria. Tudo bem? Por isso que o governo não fez nada, né? Sem querer, acabou fazendo. Além disso, a tarifa Silva-Ferraz, olha lá na linha do tempo, a tarifa Silva-Ferraz reduz outra vez a tarifa de importação. Isso faz com que os produtos ingleses, especialmente, né, sejam muito mais baratos. E a indústria nacional não ia ter espaço para competir com o produto inglês, entendeu? Quer dizer, a indústria inglesa produzindo muito mais barato, há muito mais tempo, dominando muito mais as técnicas, exporta para cá e encontra aqui tarifas muito vantajosas. Então, aqui no Brasil, a indústria não consegue se estabelecer. Em 1844, as tarifas favorecem a indústria, mas logo em 1860, elas são bastante desfavoráveis de novo, né, para o desenvolvimento da indústria. Outro fator que acabou contribuindo para o surto industrial brasileiro é a proibição do tráfico negreiro. Pois é, o dinheiro liberado com o fim do tráfico negreiro, né, vai ser usado para financiamento da indústria. Então, com o fim do tráfico negreiro, a gente tem condições excelentes para o investimento na indústria. Olha só, tarifas alfandegárias altas e capital livre para investimento. Perfeito, não é? Seria se houvesse investimento em transporte, em educação, para qualificação de mão de obra, né, em geração de energia, né? Mas nós não temos. Nós não temos. Em lugar disso, as ferrovias, elas apenas se dedicam a acolher a demanda do café. Muitas vezes, os próprios barões do café financiam a expansão da malha ferroviária para favorecê-los. Então, a indústria, sem um planejamento, sem um interesse do Estado, engatinha e para. O surto industrial da Era Mauá não foi significativo o suficiente para gerar, né, uma mudança estrutural na economia do Brasil. Não muda. A gente vai virar o século XIX para o século XX com uma proto-industrialização. Ou seja, um processo industrial ainda, né, engatinhando. Tudo bem? Agora está na hora da gente fazer a questão do Enem. Né? Vamos fazer o exercício do Enem. Lembrando, eu vou ler e vou responder imediatamente. Se você preferir fazer sozinho, diminui o som ou pausa o vídeo. Tá? Daí você lê, escolhe a sua alternativa com mais tranquilidade. Tá bem? Uma dica. Presta muita atenção ao texto. Lembra, o Enem gosta muito de bons leitores. Então leia muito bem o texto, que é um pouco longo nessa questão. Tá bom? Vamos lá. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários na Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravo e importado da África de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento da nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado.
marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais, que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. Paul Singer, o autor Paul Singer, Evolução da Economia e Vinculação Internacional. Bom, levando-se em consideração as afirmativas anteriores relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política em 1822, é correto afirmar que o país a. se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial, ou alternativa B, extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no trabalho livre. Alternativa C, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países. Ou alternativa D, se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura dos serviços urbanos. Ou alternativa E, teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos. Bom, ficamos com a alternativa C, Como vimos, a indústria demorou a aparecer no Brasil e quando apareceu na metade do século XIX, engatinhou, foi bem lenta, o que nos faz depender por um longo tempo, por todo o tempo, da importação de produtos industrializados da Europa ou dos Estados Unidos. Tranquilo? Belezinha? Ficou fácil? Então faz o seguinte, se mobiliza, curte a aula, se inscreve no canal